Amigos, antes da nossa entrada, temos que dar aquela notícia que não era nada boa. É que Flávio Dino foi eleito a ministro do Supremo. É assim que é a nossa política. E nós sentimos muito de dar essa notícia. Por isso que eu me antecipei, antes de colocar a nossa entrada aqui, eu fui obrigado a dizer para vocês. O pauta livre desse dia, e eu sinto muito ter dado essa notícia, né? Mas já era esperado, eu já havia dito que iria acontecer. Mas continuemos o nosso programa desta forma, às vezes lamentando, mas já era esperado. Vamos lá então, começamos a nossa live. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Esta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, estamos aqui para termos e iniciarmos mais uma live da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E eu peço que vocês estejam conosco, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo, nosso link divulguem para que nós tenhamos cada vez mais pessoas conosco, porque além de nós termos as nossas notícias, nós gostaríamos que também vocês nos trouxessem alguma notícia, viessem ao debate. O objetivo principal, além de nos informarmos, também é uma conversa entre amigos. Temos esse fundo lindo aqui, que é o estudo do preâmbulo. Lá no estúdio 1, que eu vou interagir com vocês, outro estúdio inédito. O estúdio 2, em que nós trazemos a nossa sinopse, também inédito. Tudo qualidade da nossa emissora, embora que sejamos uma emissora web, nós temos aquele toque com ar do profissional. Não temos patrocinadores. Nosso objetivo é atingir a vocês. Vocês é que devem comentar, tecer comentários, e esse é o nosso pagamento. E é só o que nós vimos. Nós não temos nenhuma conta remunerada no YouTube. Sobre as notícias que estão acontecendo no dia de hoje, como vocês sabem, o Paulo Gonet e o Flávio Dino estão sendo sabatinados na CCJ do Senado Federal. Flávio Dino ao Supremo e o Gonet para a PGR. O Flávio Dino defende a atuação do Supremo Tribunal Federal e diz que não há ditadura no judiciário. Isso que ainda não está lá. Mas esperem para ver, basta dizer que ele diz que ministro do Supremo não tem partido. Mas por que foi marcado hoje 13, exatamente o partido do PT em que o Flávio Dino pertence, embora que ele já se declarou, ele seja comunista, mas é do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. O ex-juiz e o senador Sérgio Moro critica o Lula por não indicar uma mulher ao Supremo Tribunal Federal, mas afaga Dino e bota fogo e vira anedota. A mídia colocou ele sorrindo ao lado, mas diz ele que é uma questão de cortesia e de educação, porque estavam recebendo em sua casa o agora candidato a ministro do Supremo. Já aconteceu com o general Mourão também, em outra oportunidade, apareceu sorrindo e abraçado ao Flávio Dino. Mas eu já dei aquela notícia bem pessimista de que ele seria indicado. Ainda não tenho essa informação, mas durante o programa talvez nós já tenhamos. Por isso que eu conto com vocês, que se souberem alguma notícia em torno disso, nos comunique, com certeza. O Grêmio também
Grêmio Porto Alegrense, negou que o Cavani tenha sido oferecido, segundo disseram. Então o Grêmio negou isso. O Piratini, aqui do nosso Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, adia decretos para corte de incentivos plano B, os aumentos do ICMS no Rio Grande do Sul. Inevitavelmente, como ele tem a maioria na Assembleia, e com certeza o que ele indica, o projeto que ele manda, passa, eles só estão dando um tempo para que vocês passem um final de ano em ritmo de festa. Mas logo depois da virada do ano virá essa alíquota do ICMS. Podem ter certeza, isto eu garanto. Também quanto à indicação de ministro ao Supremo, o Flávio Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele diz que recusou a indicação do pai ao Supremo para a vaga de Mendonça. Mas, inclusive, o presidente Lula dizendo que não se indicaria amigos ao Supremo. Já foi o primeiro, que foi o Zanin, agora veio o segundo, que é o Flávio Dino. E essas regras não se cumprem muito bem. Também o que está muito preocupante, o calor extremo, e o Rio Grande do Sul já se prepara para uma onda de calor a níveis históricos. Isso realmente é recomendado que as pessoas se precavenham, evitem o sol forte, quase sempre à sombra, se possível, e muita hidratação. No centro do nosso Rio Grande, a Santa Maria da Boca do Monte, gestantes devem ouvir batimentos do feto antes de realizar aborto legal, decide a Câmara de Vereadores. Isso é para ver que existe uma vida já batendo no seu ventre. E com isso, com certeza, aquelas que forem mães verdadeiras devem voltar atrás naquele pensamento de apoiarem a lei do aborto. Este é o objetivo desse projeto de Santa Maria. Após a perda de recursos estaduais, Prefeitura de Porto Alegre afirma que o atendimento do Hospital Restinga está comprometido. Isso aí é aquela grita total como tem aí, e são alegações. A polícia aqui do nosso Porto Alegre, eles prenderam, a Brigada Militar prendeu 4 homens com pistolas de uso restrito e um veículo, resultado lá de uma batida policial na Restinga, zona sul do nosso Rio Grande. Também a Polícia Penal Gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, passa a integrar a força-tarefa do Ministério da Justiça. A Justiça do nosso Rio Grande do Sul condenou mãe e filho envolvidos em morte de uma família durante uma briga de trânsito, uma briga banal aqui em Porto Alegre. Com certeza eles seriam condenados, mas agora só se saberia quantos anos eles foram condenados. Na nossa sinopse, lá que tem mais detalhes, nós daremos a informação. O presidente Lula sancionou com veto a lei que tributa aqueles offshores e os super ricos. É a perseguição aos super ricos. São empresários que geram empregos, mas foi prometido pelo governo e aí está o cumprimento. Lá na Venezuela, um acidente com um caminhão provocou um engavetamento e deixou ao menos 8 mortos. Nada vai nos parar até a vitória na guerra em Gaza. Quem disse isso é o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu. Agora, inclusive, a ONU teve uma resolução dizendo que recomendando um cessar-fogo, mas Israel já disse que não vai cessar fogo enquanto todos os reféns não forem entregues novamente para Israel. Aquela grande cantora, a Taylor Swift, o Procon multou o TRF4 em mais de mais de 600 mil por falha na venda de ingressos em shows. Isso aí é a empresa que contratou o serviço dela, que é o T4F, é a empresa que foi multado. O Internacional de Porto Alegre se prepara para focar no Brasileirão e superar
contratempo da Copa América. O Inter tem que dar um jeito. O presidente foi reeleito, vamos ver se ele cumpre alguma das metas que foram prometidas, e uma delas é que teremos títulos. Teremos, que eu digo porque também sou colorado. Também o dirigente da FIFA diz que a agressão a árbitro é câncer que pode matar o futebol, porque realmente a violência no futebol não tem limites nos dias de hoje. O Banco Central reduziu a taxa de juros pela quarta vez seguida e a Selic encerra o ano em 11,75%. Vejam só como é que está o caos na segurança do Rio de Janeiro. Traficantes impedem a circulação de ônibus na zona oeste. Quem denuncia isso é o Sindicato dos Motoristas de Ônibus. O Flávio Dino, aquele que está sendo sabatinado lá no Senado, ele diz que o debate sobre o mandato de ministro do Supremo é legítimo. Já está dando um parecer porque ele já se tem como ministro, ainda não foi eleito, mas eu acredito que seja. Por isso que eu conto com vocês. O Supremo Tribunal Federal também liberou para o julgamento o recurso sobre a revisão da vida toda do INSS. Sobre Israel e o Hamas, Israel já começou a inundar os túneis dos terroristas do Hamas. Quem disse isso é um jornal. E é com água do mar que Israel está inundando esses túneis. Pacheco, ele afirmou que vai trabalhar para que o veto à desoneração seja votado ainda amanhã, nesta quinta-feira, e realmente tem que solucionar, e logo, porque é um problema grave e as empresas estão enfrentando, e a possibilidade do desemprego de mais de 1 milhão de empregados com carteira assinada. Então tem uma decisão que tem que ser tomada logo do veto total que o presidente Lula fez a esse projeto. Também ladrões manipularam fotos de uma jovem para chantageá-la, diz a polícia, porque eles, além de roubar o seu celular, eles divulgaram nas redes sociais imagens de agressões ao seu namorado, essa jovem que foi vítima desse roubo a celular. Também na Argentina, mais de 160% de inflação em 12 meses é o maior desafio ao Javier Milei. Os ajustes de Milei elevam preços da economia, mas tem um dia louco na Argentina. Realmente vai custar muito para ajustar essa economia deles, que é um trabalho muito difícil ao novo presidente. O Corinthians também se anima com uma troca de Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho. Isto é na área do esporte. Já o vice-presidente do Congresso acredita que o veto à desoneração vai ser derrubado com certeza. Já a Câmara dos Deputados abriu um processo de cassação contra o deputado André Janones por aquela acusação de rachadinha. O presidente Lula defende 2 estados como solução para conflito entre Israel e Hamas. Também o presidente sancionou a lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros, com veto a manifestações políticas. Aquele senador, que vocês conhecem muito da CPI da Covid, o Omar Aziz, ele vai presidir a CPI da Braskem. O ministro do Supremo Nunes Marques arquiva um pedido para investigar o senador Magno Malta por fala sobre o caso Vini Júnior. Não viu fundamento nesse caso. Na Grande São Paulo, a quadrilha do Pix, ela foi presa após sequestrar uma mulher e obrigá-la a transferir dinheiro. Muito comum nesse caso da quadrilha do Pix em todo o Brasil.
Ricardo Nunes encostou no Boulos na disputa por São Paulo, mostra uma pesquisa. Não é possível que o povo de São Paulo ainda pense em Boulos para a prefeitura. Lá na Turquia, um deputado infartou após dizer que Israel não conseguirá escapar da ira de Deus, mas ele morreu do infarto. Também agora já começa a valer o novo teto de juros do consignado do INSS. Agora, para que eles não se endividem tanto, né? Então, por isso que foi esse novo teto de juros. O ministro Flávio Dino e o senador Sérgio Moro se abraçaram e riram durante a sabatina do Senado. Isso aí sofreu e teve muitas críticas nesse caso. A inflação para familiares de renda mais baixa é a menor pelo sexto mês seguido aqui no nosso Brasil. Com o novo salário mínimo será de ao menos 1.412 em 2024. Isso aí parece uma piada, mas não é. Olhem a insignificância dos valores desse novo salário mínimo. Também puxado pelos alimentos, a inflação no Brasil sobe e acumula alta de 4,68% no prazo de um ano, ou 12 meses. A balança comercial também terá queda de exportação e mais importações. É a nossa economia. O Planalto também divulgou que Janja recuperou conta no X, ou o Twitter, né, dentro do procedimento padrão. O presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Israel admitem divergências sobre a guerra e o futuro de Gaza. Os Estados Unidos, mesmo que apoia Israel, tem uma visão diferente de Israel, que é quem sofreu esses ataques terroristas do Hamas. O Papa também diz que quer ser enterrado fora do Vaticano. As razões, eu não vejo porquê, mas é um pedido dele. Aqui em Porto Alegre, na travessia Porto Alegre-Guaíba, o catamarã, ele entre Porto Alegre e Guaíba, está mais caro. Deputados também aprovam o marco legal da educação no Rio Grande do Sul. Uma das aberrações é a municipalização das escolas, do ensino fundamental das escolas estaduais. No meu modo de ver, né? Tem mais outras decisões nesse marco legal da educação. Entidades também projetam um crescimento moderado da economia e do comércio em 2024 no Rio Grande do Sul. A crise está aí, desemprego aos montes. Exportações da indústria sofrem uma forte queda aqui no nosso estado. Um novo programa de autorregularização busca recuperar 3,6 milhões devidos por uso incorreto de créditos tributários aqui no nosso Rio Grande do Sul. Notícia boa no trânsito. Em Porto Alegre, a nossa capital do Rio Grande, eles registram a redução do número de mortes no trânsito em 2023. Também nós já falamos da condenação de mãe e filho de um julgamento que houve por um crime em Porto Alegre. Também mais de 47 milhões podem estar sob vigilância de reconhecimento facial no Brasil. Você também pode ser um deles e nem sabe. O Papa volta a pedir um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza. Mas como vocês sabem, esse pedido do Papa pouco influencia como um pedido da ONU. O Papa não se manifesta em nada do seu país de origem. Ele é muito moderninho. Seu país de origem, que é a Argentina, porque estava governado pela esquerda, talvez agora ele tenha algum comentário ou alguma crítica. E com uma inflação de 160% em 12 meses. Esse é o nosso Papa. A COP28 terminou
com avanço sobre a transição energética, mas exclui a eliminação dos combustíveis fósseis. Claro que aqueles países que fazem parte da OPEP, e a sua maior economia, com certeza não aceitariam esse veto aos combustíveis fósseis, porque é o seu rendimento e a sua economia, né? O Senado também aprovou a taxação no mercado de apostas esportivas. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele nega que o bolsonarismo tenha o conduzido à esquerda e diz que fica onde sempre esteve, cumprindo a Constituição à risca. Palavra do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal também descobriu um elo financeiro das facções criminosas PCC e o Comando Vermelho dentro da Procuradoria-Geral da República. Tinha um funcionário ali que negociava armas, ganhava um salário bom de mais de 20 mil e ele tinha esse contato com fornecer armamentos a essas maiores facções do nosso Brasil. O ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, deseja autonomia para montar equipe no Ministério da Justiça. Então, com certeza, ele será escolhido. Ele era um dos nomes cogitados, mas pelo noticiário aqui, ele já deve estar ciente de que na falta de Flávio Dino, que irá ao Supremo, ele deve assumir o Ministério da Justiça e da Segurança. O governo Javier Milei anunciou um pacote de ajuste fiscal com desvalorização do peso argentino. Num primeiro momento vai causar realmente um grande impacto na economia. A Polícia Federal também diz que o influenciador Renato Cariani, ele teve um pedido de prisão negado pela Justiça. Ele é acusado de alguns casos aí, diz que tem influência política, segundo acusaram. Também a dívida do FIES poderá ser abatida com prestação de serviço público. Passagens aéreas geram o maior impacto na inflação brasileira, com um aumento de 19%, o que é um número muito expressivo. O Senado também aprovou um projeto que permite a redução da jornada de trabalho sem corte no salário. Esse é um projeto do senador Paulo Paim, do PT, sempre sindicalista, né, em prol do funcionalismo, mas ele tem só mais essa gestão, com certeza ele não emplacará uma segunda gestão. Ele está lá simplesmente para apoiar o governo Lula, é o que ele está fazendo. Paulo Paim é gaúcho. Israel também diz ter destruído uma fábrica de armas e a infraestrutura militar do Hamas no norte da faixa de Gaza. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. E vamos lá ao Estúdio 1 e Estúdio 2, agora sim, em live, ao vivo, com os nossos amigos que já estão nos aguardando e interagindo conosco. Para lá que nós vamos! Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco.
Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal. Estamos ao vivo, no estúdio 2 da nossa emissora. 27 graus a temperatura. E o público está muito pequeno de espectadores. A sorte que temos muitas notícias, o dia muito agitado, e nós até demos aquela notícia que não gostaríamos de ter dado, embora que nós já sabíamos que iria acontecer, que era a aprovação do Flávio Dino ao ministro do Supremo Tribunal Federal e o Paulo Gonet para a PGR. Ele é amigo do Gilmar Mendes, basta que ele já era, em outra oportunidade, já foram sócios de um instituto. Mas tudo isso está tudo em casa, ali está acontecendo desta forma, e o nosso Brasil é desta forma. Eu já havia dito, um dos motivos principais de que ele seria aprovado, independente de toda aquela grita popular que houve lá no domingo, é o voto secreto. Não tem cabimento. Eu acho que o próximo passo é que tem que terminar com voto secreto ali no Congresso Nacional. As pessoas se escondem, não vê o Sérgio Moro, inimigo número 1 do Flávio Dino, o cumprimentou dizendo que era uma questão de amizade porque chegou na sua casa, mas ele é que foi até a mesa do Flávio Dino. Já noutra situação, o general Mourão se abraçando e sorrindo com o Flávio Dino e dizendo que é uma questão de cortesia. Então eu já sabia, aquele senador que você pensa que votou como você gostaria, não, se enganou. O voto secreto faz com que os covardes se escondam. Eu já sabido ali que eles seriam, e basta dizer que já colocaram os dois a serem sabatinados, até para dar uma margem a que Flávio Dino respirasse um pouco e não recebesse um bombardeio de informações. Questionado sobre as imagens do 8 de janeiro, ele disse que as imagens foram todas entregues. Mas como o Ministério da Justiça não foi invadido, essas imagens que têm sensor de movimento não interessavam, por isso que foram descartados pela Polícia Federal. É uma boa explicação dada. Agora, se convence, eu acredito que a mim não convence. Não sei se eles foram convencidos disso. O que importa é que agora vamos ali um cargo vitalício ao Flávio Dino. O time do Supremo está completo. Falta mais algumas peças ali, mas são muito poucas. Agora sim, basta dizer que os Gilmar Mendes concordaram e disseram que tinham interesse. O Alexandre de Moraes dizendo que seria bem-vindo o Flávio Dino, e agora estarão junto. Mais uma toga ali que passou de uma mulher para um homem. Até o Moro disse que, o senador Moro disse que o Lula deveria ter indicado uma mulher. Isso aí é o que pensa a esquerda. E pelo que eu saiba, ele nunca foi da esquerda, mas era o pleito deles, né? Mas o lado que a pessoa se encontra, hoje em dia, não se sabe discutir o caráter de uma pessoa, e principalmente de um político, é muito difícil, seria uma ilusão a nós. Vocês que são economistas, eu tenho pena de vocês. O eleito, a eleita, foi a Dilma Rousseff, aquela mulher que deu a maior recessão no Brasil quando presidente, e que foi caçada também. Dilma Rousseff, escolhida a mulher economista
2023. Pobre de vocês, economistas, eu tenho pena, e se eu fosse vocês, eu estaria realmente muito ressentido. A PL 517 diz que o ensino fundamental das escolas estaduais serão municipalizados. Isso é o que diz o Marco Legal da Educação, aprovados pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mais uma pérola trazida pelo nosso governador Eduardo Leite. E logo, logo pode aguardar aquele reajuste da alíquota do ICMS. Passou as festas e ele vai lançar novamente. Vai ser de 17 a 19,5. E nós vamos perder novamente para Santa Catarina, que é um estado promissório, e dá de 10 em nós, e não tem os impostos tão altos, e é um estado tão lindo e progressista, caso que no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, isto não acontece. Aquele repórter correspondente lá nos Estados Unidos da Globo News, o Guga Chakras, que primeiro os comentaristas parceiros dele disseram que o Boris Johnson tinha o cabelo horrível, mas ele é escabelado, mas dizem que ele é moderno e extravagante. Ele dorme e acorda pensando em Bolsonaro. Agora ele dizendo que a dificuldade do Milei vai ser muito difícil comandar a Argentina, e se ele seguir os passos ou o ensinamento do Bolsonaro, a coisa vai ficar pior ainda. Esse comentarista aqui de economia ou questão política nenhuma, ele tem um lado a avisar, ele é de esquerda, com certeza, e como o Milei é de direita, o Bolsonaro é de direita, ele sonha com eles. Mas como ele é brasileiro e correspondente dos Estados Unidos, ele combate diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, vou lá no estúdio 1, aqui estou eu aqui, mudei. Estou agora no estúdio 1. Hoje o nosso público muito pequeno, desolador. A sorte que nós temos muitas notícias. Claro que já foi lá às 21 horas quando nós começamos as nossas transmissões. E o primeiro hoje, Casal 20 da Zona Norte, a Janei Lima e o Capitão Henrique da Silva e Silva, nos dando uma boa noite a todos, um ótimo programa do Pauta Livre, e nós ficamos agradecidos. Depois, o Jorge Antônio, que é o nosso emissário, primeiramente ele era lá do Chavante da Vila Elza, depois do Martinique e agora do São Borja, ali de Canoas, mas o seu time já está fora da competição aí, o São Borja. Mas ele continua jogando e praticando seu futebol. Ele diz assim: boa noite a todos. Os próximos jogos da Várzea, só de decisões, em Viamão, em Canoas e em Porto Alegre. Claro, o nosso amador, embora que outras competições já estejam quase ao término, o nosso amador também, para fechar o ano. Agora sim, o nosso amigo, o Luiz Carlos Cícero, ou o Cacau, nos dando uma boa noite. Antes ele era lá do Rude Bar, de Bom Retiro do Sul, agora é do Vila Nova, lá de Fazenda Vila Nova, lá onde ele reside, mas ele fala conosco de Arroio dos Ratos. Boa noite, Cacau, que coisa boa que estáis conosco nessa noite muito quente aí, estáis no alojamento, só assistindo ao programa Pauta Livre. Se tiveres algum comentário a tecer, mantém contato conosco, é isso aí. Muito obrigado por estar conosco. Agora eu retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade, já que o nosso público hoje está bem pequeno. Inclusive o meu irmão, Coronel Severo, hoje não entrou. Laurino no Speech, ali em Nova Santa Rita, não. O Betão, em Marisul, também não está conosco. Alberi Nascimento Cardoso, em Mariluz, também não. Gremista Ferrenho. João Batista, lá de São Paulo, também não está conosco. Hoje o nosso público está pequeno e nós estamos sentindo a falta deles. Eu sabia que logo viria. E aí chegou ele. É o expert na área do esporte, Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, falando direto do litoral. Ali bem vizinho a ele, em Magistério, também está o nosso amigo, o Alessio Dalsoto, com a sua esposa Ildara. Mas falando direto lá de
de Cidreira, o Alexandre Marques disse assim: boa noite, Severo. Nesse mês, referente ao Municipal de Clubes. O Municipal de Clubes não nos dá informações, né? Diz que começou ontem e o jogo do Fluminense será na segunda. Mas esse pessoal não tem interesse em divulgação, então também não nos traz muita preocupação. Vamos fazer o que eu sempre estou dizendo, que um bom dirigente, ele tem que sempre ter interesse numa boa divulgação. Mas embora que eu fale e bata na mesma tecla, eles não seguem esse ensinamento, então não é nós que temos que correr atrás. Nós temos um potente canal de comunicação, além aqui do canal que nós transmitimos pelo YouTube, com o programa Giro da Várzea, e pelo YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo. Também nós temos lá a página dos Coroas de Canoas com o programa O Giro da Várzea. E o Alexandre Marques aí corrigiu, ele disse assim: Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, esse sim. Agora sim tu corrigiste, tu estava falando em municipal e eu até achei estranho aqui. O Cacau disse assim, aqui está muito quente, um calor terrível. Hoje aqui também 35 graus, a sensação térmica nem se fala. O Alexandre Marques até deu aquele sorriso das redes sociais. Que nada a ver com o municipal, é o Mundial de Clubes. É isso aí, o Alexandre. Com certeza, é o Mundial de Clubes. Quando tiveres qualquer informação, passa para nós, que nós temos interesse em divulgar, com certeza. Eu ainda não tomei conhecimento desse, que eu me interesso muito pelas notícias, e eu deixo o esporte, principalmente o profissional, para que os nossos amigos, que é o teu caso, que é o nosso expert, que está sempre em contato com isso. Já são 21 horas e 40 minutos. Eu vou aqui no Estúdio 2 para dar uma continuidade na nossa sinopse, mas se vocês tiverem qualquer informação, passem a nós. Fale alguma coisa também dos nossos estúdios. Olha a qualidade de som e de imagem. Que coisa boa nós estarmos juntos. Agora sim, o Alexandre Marques se manifestou e eu vou lá no Estúdio 1. Aqui estou eu, dizendo assim, hoje foram definidos os grupos da Champions para as oitavas na segunda pela manhã. Depois que tiveres os times, tu passa que nós vamos divulgar com certeza. Agora sim, voltei ao Estúdio 2. Quando tiver qualquer informação, passa para nós, principalmente tu, Alexandre Marques, e os nossos amigos que quiserem conversar conosco. O Casal 20 também lá, a Janei e o Henrique, não se manifestam, só dão aquele toquezinho e saem fora, dizendo que ficam jogando carteado, mas é isso aí, não é a valer, é de brincadeirinha. Aí e o Henrique, como é cavaleiro, deixa que a Janei ganhe, diz ele assim, né? Olha aí. E o Alexandre Marques assim, vai sair o sorteio na segunda-feira. Muito obrigado, então vamos deixar para o nosso programa de segunda-feira, né, Alexandre? Então hoje tá bom, a informação já é válida, vamos aguardar essa nova tabela aí do Mundial. Também a Dilma Rousseff foi eleita a mulher economista 2023. Agora nós vamos dizer para vocês aqui na nossa sinopse quem foi que escolheu ela. Foi pelo sistema COFECON-CORECONS, que reúne o Conselho de Economia Federal e a de Economia, o COFECON, e o Conselho da categoria. Foi essas as entidades que definiram Dilma Rousseff, aquela que causou o maior trauma na nossa economia quando na gestão de presidente do Brasil. Esses conselhos são como sindicatos, são de esquerda sempre. Então, quanto pior, melhor, com certeza, por indicá-la, pobres economistas. 20 de dezembro, lá no Rio de Janeiro, nós teremos um show da Ivetinha, ou Ivete Sangalo. Ela, não esqueçam que ela disse aquela frase fatídica: não preciso do público bolsonarista. Então você já sabe, como ela não precisa, vocês bolsonaristas, não sei se vão ir no show dela. Eu não irei, claro que eu estou aqui bem distante,
mas se estivesse lá, também não iria. Ela já foi uma grande cantora, e depois que se rendeu em razão daquela lei Rouanet, mostrou a sua ideologia política, combateu, denegriu a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eu deixei de achar que ela era uma grande cantora. Agora sim, vou lá no Estúdio 1. A Janei Lima disse assim, ó: estamos assistindo, Severo, as notícias estão boas. E eu já disse até, eu acho que estão no carteado. E não vai me dizer que o Henrique está deixando que tu ganhar. Cavalheirismo tem limite. Isso aí eu acho que é uma desculpa que o Henrique dá, hein, ô Janei? Vocês me tinham dado essa informação em outra informação, ou em outro momento, e eu estou, por isso que eu já teci essa crítica aí. Mas então tá bom, que estejam conosco até às 22 horas é o programa, um público pequeno, mas é um público seleto, até uma oportunidade boa que nós conseguimos realmente responder a todos vocês. Se nós tivéssemos aquelas lives profissionais em que existe na retaguarda uma equipe respondendo, que não é a pessoa que está fazendo o programa, ou que nem eu que seria o âncora, né? Então, tu não recebe aquela informação personalizada. É o caso aqui do nosso programa. Nós conseguimos, dessa forma, responder a todos os nossos amigos. Às vezes se queixam de que a edição deles não sai aqui interagindo, e eu peço sempre que repitam novamente, mas por enquanto nós não tivemos nenhuma restrição aqui pelo menos do YouTube. O nosso público é um público que realmente sabe se portar e não tem por que causar qualquer bloqueio da nossa live, e que continuemos dessa forma. Agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2, e quando vocês quiserem, interajam conosco. O nosso programa é até às 22 horas. A Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo, ela promove uma palestra para mulheres com próstata. Eu não vou tecer comentário dessa notícia. É notícia e nós estamos dando a vocês. O Ricardo Salles deve ser o candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à prefeitura de São Paulo. E eu também o vejo como um bom candidato. O presidente Lula disse que os eleitores do PT, que melhoram a sua renda e melhoram o seu padrão de intelectualidade, de inteligência ou de vida, e não votam mais no PT. Então, quer dizer, se eles ficarem mais cientes da notícia, quem disse isso é ele. Então está denegrindo o seu próprio partido, mas é ele quem disse. É mais uma pérola do presidente Lula. Agora sim, vou lá que a Janete disse assim, ó: o Henrique mais perde que ganha. Essa que deixa eu ganhar é fake. Mas é a história que ele me conta. Toda vez que eu mantenho contato com ele, ô Janei, ele diz que deixa tu ganhar por uma questão de um cavalheiro, que embora vocês tenham muitos e muitos anos de casado, ele diz que continua desta forma, sempre tentando te agradar, por isso que ele perde, e tu acredita ser melhor que ele, pelo menos no jogo de carta. Esse fake partiu dele, cobra dele aí porque ele merece realmente. Puxa a orelha do capitão Henrique por mim. É isso aí. Agora retorno aqui ao Estúdio 2, depois de responder a nossa amiga Janei, que é a representante do lado feminino aqui no nosso Pauta Livre, que está sempre conosco e não nos abandona em hipótese alguma, e eu só tenho que agradecer. A Rede Globo, ela vai tirar da sua grade a programação de 2024, programas de 3 que seriam grandes apresentadoras: Fátima Bernardes, Ivete Sangalo e Paola Carosella. Aquela argentina. Eu acho melhor que ela volte lá para o Milei para ver se resolver. É aquela que malha a nossa política aqui no Brasil. Embora que ela seja argentina, tece críticas e diz que tem horror do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos bolsonaristas. Mas o que vai acontecer? Parece que não deu muito certo o programa delas. Estão saindo da grade daquela Rede Globo, que já foi uma grande emissora do nosso Brasil, de 2024.
A Polícia Federal também está investigando um funcionário da PGR. O nome dele é Wagner Vinícius de Oliveira Miranda. Ele seria um lavador de dinheiro, com a compra de 45 mil armas. Olha, esse número não está errado. 45 mil armas que abasteceria facções, as maiores do nosso Brasil, assim como o Comando Vermelho e o PCC. E ele recebia um salário de mais de 20 mil na PGR. Foi uma descoberta muito grande da Polícia Federal e com isso é horrível. É horrível que nós tenhamos uma pessoa que a serviço do crime. E o nome dele está escancarado nas redes sociais, né? A sabatina no CCJ da Câmara do Paulo Gonet e na PGR do Flávio Dino ao Supremo já terminou. Ambos foram aprovados pelo Senado Federal. Eu já sabia disso. Tudo graças ao voto secreto. Segundo José Guimarães, e corroborado pela Gleisi Hoffmann, o déficit fiscal vai ajudar a eleger o PT nas eleições municipais. Então eles dizem que quanto mais gastos tiverem, isto vai dar uma força ao PT nas eleições municipais do ano de 2024. É o conceito deles. O que eu não concordo em nada, não tem cabimento, porque o dinheiro que eles estão gastando é nosso. Eu não vejo vantagem nenhuma, né? É os nossos contribuintes. O Javier Milei, ele cortou a verba de propaganda do governo. Ele diz que não há necessidade da propaganda, o que aqui no Brasil a propaganda aumentou um monte. O governo se preocupa muito em propagandear. Deixa eu dar uma hidratada aqui na garganta e mostrar para vocês, ó. Continuamos sem patrocínio na nossa garrafinha aqui, mas assim é o programa Pauta Livre, não temos nada a nos queixar. O senador Paim encaminhou um projeto para a redução da jornada de trabalho e pedindo que não reduza o salário. Mas eu acho difícil que as empresas sobrevivam a isto. O porquê daquela briga lá na Alesp e a grande gestão que tem do governador Tarcísio, ele está cortando quase 5 mil CCs, que é a reforma administrativa na Alesp, e será uma economia de 120 milhões ao ano para São Paulo. Por isso que ele sofre todo esse bombardeio lá e fazendo um excelente governo. É o governador Tarcísio, ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sabe aqueles manifestantes da Alesp? Só uns poucos foram presos e eles foram soltos em menos de 24 horas e foram recebidos como heróis e estão sendo atendidos e tentam acusar a polícia militar de tê-los agredido e ferido. Sabe quem está atendendo ele? O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Aquele lá do 8 de janeiro, ele não chegou nem perto. É um ministro da ideologia, não é dos direitos humanos, né? Também o médico, o que o Lula vai dizer para o seu médico, o Dr. Calil? Ele foi assaltado ao chegar na garagem onde ele tem o consultório. 2 homens, sendo um deles armados, levaram seus óculos, uma aliança e um relógio de estimação que ele havia recebido de um sheik lá da Arábia. E agora Lula vai dizer que seria só para tomar uma cervejinha? Doutor Calil, cobre do seu presidente. O presidente Lula também disse numa reunião ontem que num conselho, né, que se for para o Brasil crescer, o que importa é gastar bastante.
o que importa é o crescimento do Brasil. Ele está deixando numa situação melindrosa o Fernando Haddad, que é da Fazenda, da estrutura, que é a Simone Tebet. Esse é o conceito do presidente Lula. O Maduro, o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ele disse que o diálogo sempre foi a sua maneira de agir, mas ele diz que serve à vontade do povo. Isso aí ele quer dizer com a intenção de invadir a Guiana. Não é Guiana, é Guiana. A Guiana britânica, por causa do referendo que ele fez lá no outro domingo, e diz que então é o gosto do povo. Mas um revolucionário, um ditador, sempre inventa essas coisas. E que adianta uma reunião se ele diz que o pensamento dele invadir é irredutível. Não tem como fazer uma reunião com uma pessoa dessas, né? Mas essa está marcada para o dia de amanhã. Numa clínica lá em Fortaleza, mulheres eram filmadas sem que elas soubessem. Filmadas nuas. E elas não sabiam disso. Aconteceu lá em Fortaleza, no Ceará. No Sarandi, aqui no nosso Rio Grande do Sul, a Guarda Municipal matou um pai que já tinha histórico de violência doméstica, e a mãe recebeu uma comunicação do pai e avisou a Guarda Municipal. E a guarda, com o consentimento dela, invadiu a residência e ele estava deitado com seu filho pequeno com uma faca ameaçando de matar. Mas graças à intervenção rápida de um dos guardas municipais, deu um tiro e o matou. Imagine o trauma que terá esta criança. Mas aconteceu hoje no nosso interior do estado. Parabéns pela atitude pronta e bem reativa da Guarda Municipal da cidade de Sarandi. No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, que Rio Grande do Sul? No Rio de Janeiro, vejam só como é que está a segurança. Traficantes impedem a circulação de ônibus lá na Zona Leste. Quem faz essa acusação é o Sindicato dos Motoristas. Basta dizer que lá a criminalidade está tão grande que um histórico de um homem que foi registrar um roubo numa delegacia e quando ele voltou ele foi assaltado novamente. Está quase que impossível transitar no Rio de Janeiro, na nossa cidade maravilhosa. Em São Paulo, Ricardo Nunes encosta no Boulos pela disputa da Prefeitura de São Paulo em 2024. Lá na Turquia, que eu havia falado por cima no nosso preâmbulo, agora vamos ver que essa notícia é bem interessante. Um deputado infartou após dizer que Israel não conseguiria escapar da ira de Deus, e dando um colapso cardíaco, e ele infartou e morreu. Aconteceu lá na Turquia. Durante a sabatina de Flávio Dino, ele foi questionado sobre o 8 de janeiro, sobre a visita no Morro da Maré e também os ataques a Bolsonaro. Mas, pelo jeito, ele se saiu bem, porque ele foi aprovado. É o Senado que aprovou ele com toda essa sabatina, e a resposta deles, com certeza, os convenceu. Lá na Argentina, os ajustes de Milei elevam os preços da Argentina e tem um dia de loucura, mas realmente ele vai causar muito transtorno até que realmente ele consiga estabilizar aquela economia que está terrível. No Paraná, ladrões roubaram o celular de uma jovem e postaram imagens de agressões sofridas por ela de seu namorado nas redes sociais. É os ladrões mostrando isso aí que ela não queria divulgar, com certeza, mas os ladrões fizeram isso e não é fake news. A Câmara também abriu um processo de cassação contra o deputado federal André Janones por aquela acusação de rachadinha. O governo brasileiro celebra a COP28,
mas cobra países ricos recursos para efetivar medidas. E agora haverá no Brasil, e o Lula já disse que não terá a pompa e o luxo que tinha lá na Arábia, mas com certeza, nós estamos muito longe disso. Não teria nem que dizer isso, mas o presidente Lula diz, e ele disse isso também, até é estranho. O presidente sancionou a lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros militares, só com um veto a manifestações políticas. Isto não será permitido. Aquele senador, o da CPI, o Omar Aziz, vai presidir a CPI agora da Braskem. Não sabe aquelas minas lá em Maceió, nas Alagoas, eram da Braskem. Então, por isso que haverá essa CPI. A diretoria do Corinthians, ela tenta convencer o Mano Menezes, ex-treinador aqui do Inter, a aceitar o jogador Soteldo. Ele vem de graça do Santos para o Corinthians. Mas ele é um jogador, como dizem, que ele é uma má influência. Ele é muito rebelde e atrai a ira dos torcedores contra o time. Segundo disseram isso, mas vindo de graça, eu acredito que o Corinthians deva aceitá-lo. Edinaldo, esse nome dito vocês não saberiam, mas ele é o presidente da CBF. Ele teve o recurso negado e segue fora da presidência. Quando são 22 horas, como tudo tem início, meio e fim, o nosso programa Pauta Livre também está terminando. Hoje é dia 13, o número daquele partido que o ministro Flávio Dino defende e foi aprovado hoje pela CBI, pelos senadores a ministro do Supremo Tribunal Federal. Cargo vitalício. Parabéns, Flávio Dino! Conseguiu esse feito. E também ao Paulo Gonet, amigo e sócio do ministro Gilmar Mendes, agora a presidente da PGR. O nosso boa noite, fiquem com Deus e lembrando, lá no dia 15, sexta-feira, venham fazer aquele sextou conosco. O nosso boa noite, muito obrigado por esse público que esteve conosco na noite quente de hoje, 27 graus, 35 graus ao dia. Sexta-feira, esperamos estar novamente aqui.